Bem, pessoal, recebi uma pergunta, né? Eu fiz um vídeo aqui de diabetes que eu estava falando sobre AVC e vocês acabaram perguntando, né? Para orientar um pouquinho a vocês, eles me perguntaram muito sobre quais são os sintomas, né, mais graves, né? E o que pode dar de mais grave numa pessoa que tem diabetes, né? Não é à toa, né, que a gente olha da população, quase 8% da população brasileira, né, tem diabetes. Então é um problema de saúde muito, muito comum, né? E o que que a gente vai ter de sintomas mais graves, né? Que o medo de todo mundo, óbvio que ninguém quer ter diabetes, né? Mas o medo de todo mundo são as complicações relacionadas, né? Muita gente tem, e eu vou explicar para você, só para você entender a lógica, o que que acontece com a diabetes. Essa mudança da quantidade do açúcar no sangue, ele prejudica alguns sistemas, né? Em especial, os vasos, eles são muito prejudicados por esse açúcar mais alto, de forma crônica, por isso que tem que tratar, o quanto antes você tratar melhor. E isso pode atingir alguns órgãos, né? Que envolve o cérebro, então aumenta a chance de você ter AVC, o coração, então aumenta muito a chance de você ter um infarto, né? Ah, os vasinhos finos, né, da retina, então as principais causas de cegueira no mundo é a retinopatia diabética, né? Os vasinhos dos rins também, então as principais causas, né, do paciente ter insuficiência renal, além da pressão alta que afeta também, né, é a diabetes, né? Afeta muito o rim, né? Então, assim, esse problema vascular, esses problemas vasculares, eu vou falar os sintomas de cada um deles para você entender um pouquinho. Eles têm um destaque muito grande, principal causa de mortalidade nos pacientes diabéticos, né? Morbidade também, né? Além disso, né, quando a gente pensa em vaso, também tem os vasos da perna. Então, muitos pacientes diabéticos, é uma das principais causas de amputação no mundo, é justamente o problema vascular que acontece no paciente diabético, né? Lembrando, agora eu vou fazer já uma pontezinha para minha área, né? Para neuro, né? Porque a neuropatia diabética também é um problema muito comum dos pacientes diabéticos, né? E aí, juntando com esse problema do vaso, o paciente não sente, então às vezes ele tem feridinha na perna, tem essas alterações e não vai sentindo, então aumenta muito a chance do paciente diabético ter problemas, né? Ter uma alteração na sensibilidade e ter feridinhas. Com os vasos que já não estão funcionando bem nas extremidades, né? Com as feridas, né? Com essa neuropatia, ele aumenta a chance de ter uma infecção. E aí vem outra causa muito comum dos pacientes diabéticos, né? Terem coisas sérias, né? Que são as infecções. Dá uma alteração da imunidade, todo nesse contexto que eu falei com você, predispõe a infecção, porque tem a neuropatia, não sente direito, se fere, se machuca, né? Tem inflamação, que é uma defesa do outro corpo, ele não nota direito, né? Então isso também é um problema grave no paciente diabético, né? Que leva também à infecção. E além de modificar a imunidade também desses pacientes, não? Então eles têm infecções, muitas vezes, com poucos sintomas, né? Isso acontece também no infarto, né? Às vezes ele não tem aquela dor clássica, porque também tem a neuropatia e tem um problema vascular também. Ou seja, a diabetes, né? O problema do paciente diabético, né? É um problema muito, muito sério e muito, muito grave. Por isso que tem que tratar o quanto antes. Porque se você trata no início da doença e você acompanha muito bem, você descobre cedo, você não dá essas consequências. Então você não chega a ter uma vasculopatia, não tem problema dos vasos, então não aumenta tanto a chance de ter um infarto, de ter um AVC, de ter um problema renal, de ter uma retinopatia. Não aumenta tanto a chance de você ter a neuropatia, porque a diabetes descontrolado, o açúcar descontrolado de forma crônica, isso que vai causar essas alterações. Então vamos lá para os sintomas mais comuns, né? Aí a gente pensa a doença e pensa o sintoma. Infarto agudo do miocárdio, né? Que aumenta a incidência no paciente diabético. Dor no peito é o clássico que todo mundo sabe. Mas muitas vezes, pela neuropatia que o paciente diabético tem, tudo isso, ele pode ter manifestações atípicas, né? Com sudorese, enjoo, né? Sem ser tão marcante a dor, que é o que todo mundo conhece no infarto, né? Então é uma coisa para chamar atenção, né? A vasculopatia, falando também o AVC. O AVC é muito semelhante, né? Então, alteração de fala, de linguagem, né? Então, pede para a pessoa falar. Se vê alguma alteração, não está falando direito, é uma causa, né? Se ela não está compreendendo direito, se tem algum lado do corpo fraco, né? Também é uma causa, né? Se esse paciente tem alguma alteração do nível de consciência, pode ser também um AVC, né? Bem semelhante, não tem muita diferença do AVC não. Ah, problema da nefropatia, né? O paciente tem problema nos rins por causa do diabetes, né? Pode alterar, né? A quantidade da urina, então ele pode estar notando que está urinando menos, pode ter inchaço pelo corpo, ter o edema, né? Também pode ser uma característica, né? O paciente também, além da nefropatia, a gente falou da retinopatia, então o paciente pode ter pontos brilhantes na visão, pode ter aquelas moscas volantes, né? Tem uma alteração do campo, da qualidade da visão, então ele nota que está alterando, está tendo mais dificuldade de enxergar as coisas, de ler, de se movimentar, às vezes bate o carro, né? Bate a lateral porque não está enxergando direito,
perde, então tudo isso também é um sinal. Lembrando, o paciente diabético tem que ter um acompanhamento regular com o oftalmologista. Muitas vezes sintoma, como nossa visão, a gente tem a habilidade também de mexer a cabeça, a gente vai se enganando, mexe, compensa e tal, e às vezes quando descobre de forma avançada, né? Além de controlar a diabetes, fazer o controle também periódico com o nefrologista, né? A infecção é outro problema, porque muitas vezes o paciente diabético ele é oligossintomático no quadro infeccioso, né? Como eu falei para vocês, né? Feridinha do pé tem que ficar olhando, porque às vezes ele tem uma infecção, tem um quadro grave, ele não observa, né? Pode mudar a temperatura, ficar mais quente, ficar mais frio, a extremidade, ficar atento a isso, né? Ficar o tempo todo calçado, confortável, observar o pé todo dia para ver se não tem uma ferida ali e aquela ferida predispor algum tipo de infecção. Então todos esses fatores, né, dele observar, dele olhar, dele estar monitorizando nas extremidades é muito relevante. Né? Além de outras infecções que a gente sabe, né? Infecção urinária aumenta também no paciente diabético, tudo isso, tá bom? Então, assim, os sintomas vão depender muito da doença. Como eu falei com vocês, tentei diferenciar sempre o sistema, né? Sistema nervoso como afeta, vascular, tudo isso para vocês entenderem, né? Existem outros quadros mais agudos, né? Cetoacidose diabética, né? Que acontece muito na diabetes tipo 1, mais crianças mais jovens, né? Como a hiperosmolar, né? O açúcar fica tão alto de forma crônica, geralmente pessoas com mais idade, pode dar até um coma, dar um quadro bem grave, né? Mas são situações mais extremas, acontece, tem que ficar atento a isso, mas que dá geral das mais comuns, tá bom? Espero que tenha ajudado, um abraço.